O texto de Isaías, eu posso utilizar para afirmar que ali está falando sobre Satanás? Especificamente o texto de Isaías 14? A resposta é também. Por exemplo, alguns dos argumentos mais utilizados são: o monte de Deus é o monte Horebe e Sinai. Aí perguntam, o Horebe ou Sinai, ele subiu ao céu? É o que os questionadores da Bíblia perguntam acerca desse texto de Isaías 14. E eu posso afirmar, é uma boa pergunta. Eu respondo como Jesus Cristo, nosso Senhor, responde como ele responderia a qualquer outra pergunta. Onde está o texto bíblico em que Nabucodonosor colocou ali o seu trono? Em cima do monte. Afinal de contas, ele saiu a conquistar, enviado pelo próprio Senhor, creiam ou não. A outra afirmação é que dizem que o texto apresenta a palavra homem. Então, como um ser espiritual poderia ser chamado de homem? Vale também lembrar que Ezequiel também foi chamado de filho do homem. Mas aqui cabe uma observação que Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo filho de Deus, se identificava como sendo filho do homem. E nós sabemos que Deus é Espírito, o Espírito soberano, o ser mais poderoso de todo o cosmos, de tudo e entre todos, tudo que possa existir, pois Ele mesmo é antes da existência e depois dela continua sendo Deus. A pergunta é, se Ele debilitava as nações, quando foi na Bíblia que Nabucodonosor fez tremer toda a terra, como está escrito no texto? Outra pergunta que não quer calar é a seguinte: Nabucodonosor tem a capacidade de voar? Existia naquela época aviões? E de muitas perguntas que eu poderia fazer aqui, vou eu fazer apenas mais uma pergunta. Quando foi que Nabucodonosor caiu do céu, sendo que ele nunca esteve lá? Então, meus irmãos, é inquestionável que o texto de Isaías 14 tanto faz alusão a um rei poderoso, enviado por Deus para executar juízo contra o povo de Deus para que eles se arrependessem e se voltassem para ele, novamente como antes, abandonando as suas abominações. Mas também está se referindo e fazendo alusões a Satanás ou adversário, como você queira chamar. E sobre isso, não tem como negar nem como refutar. Mas alguém pode dizer, mas se ele estava no céu, como ele poderia querer subir ao céu? Ele não somente queria subir, como também queria ser igual a Deus. Logo, podemos compreender, com base no texto, que Deus habita em luz inacessível e que isso causava inveja em Satanás. Nunca, jamais alguém será igual a Deus, a não ser o Filho, que compartilha da mesma glória que o Pai. Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom, muita paz e muita luz.